Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Queridos, eu quero falar então, conversar com vocês sobre, como eu falei, eu estava orando a Deus, e Deus trouxe no meu coração um nome de uma pessoa, assim, do nada, que foi uma pessoa que teve uma participação incrível. A gente, quando começa a estudar a Bíblia, começa a analisar a palavra de Deus, a gente vai descobrindo detalhes, pontos que me chamam a atenção, seja uma data, seja uma distância, seja um evento, seja uma manifestação, um nome. E o nome que me chamou a atenção foi um homem chamado Epáfras, um companheiro, uma pessoa maravilhosa. E eu quero falar um pouquinho dessa pessoa. Eu quero preparar uma sucessão de temas que não somente eu vou pregar, quero conversar com o pastor Nilo, o pastor Léo, né, o Reinaldo, e eu quero distribuir alguns nomes, ou deixar a eles, né, o critério de selecionar homens que atuaram nos bastidores da fé cristã. Como assim? Foram homens que tiveram uma menção na palavra de Deus em alguns capítulos, às vezes em um versículo, nem capítulos, versículos, né? E esses homens, eles marcaram de uma forma muito extraordinária, muito singular, a vida de pessoas para o reino de Deus. E eu acho interessante nós trazermos ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, essas pessoas. E qual a intenção disso, queridos? Qual é a intenção de nós estarmos falando de pessoas que a Bíblia pouco mencionou? A importância deles no crescimento, a cooperação, a participação, embora não foram pessoas de destaques. Porque eu vejo que muitas pessoas só querem trabalhar para Jesus, ou só querem atuar, né, no mundo espiritual, como um Paulo da vida, como um Pedro da vida, como o próprio Jesus, ou como Moisés, como Elias, quer orar, quer que fogo desce do céu, se isso não acontecer, então não, queridos. A gente vê que a Bíblia mostra personagens, pessoas por trás de toda a ação de Deus na vida da igreja primitiva, que tiveram uma participação incrível, uma cooperação, um resultado assim maravilhoso. E você, ainda que seja um incógnita, ainda que seja uma pessoa não conhecida, ainda que seja uma pessoa não destacada, eu quero que você saiba que você tem importância. Se o mundo não te vê, Deus está te vendo. Se a igreja não está te enxergando, mas Deus está te enxergando. E Deus sabe, se você está aqui hoje, se você entregou a sua vida a Ele, saiba que você tem valor, você tem importância. Que Deus olha para você com grande amor e quer fazer da sua vida um objeto de propagação do poder dEle, do reino dEle para esse mundo. Você apenas somente tem que sair da posição que você se encontra e se colocar à disposição de ser usado por Deus. E Deus vai te usar. Amém? Então eu quero pedir ao nosso amado Júnior, antes de nós falarmos, antes de nós pregarmos, vamos declarar o que a Bíblia para nós? Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos declarar o que a Bíblia para nós? Vamos preparar a nossa mente, né, irmãos? Preparar a nossa mente para a declaração, para começarmos a receber a palavra da verdade. Amém? Vamos lá, vamos declarar. Levante a sua Bíblia e vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado. Palavra de Deus. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse presente maravilhoso que é a Tua palavra, preparada por muitos anos, ó Deus, com foco na Tua igreja do tempo de hoje. Os grandes homens, os grandes heróis do passado não tiveram acesso ao conteúdo integral desta palavra.
viveram no seu tempo, foram participantes, cooperadores para a formação dessa palavra, para que hoje chegasse às nossas mãos, para que pudéssemos viver, Senhor, e pudéssemos entender e participar, estando de pé, edificados, ao maior evento mundial, depois da morte e da ressurreição de Jesus, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. O maior evento que vai marcar este mundo em proporções gigantescas, impactuantes, porque, Senhor Deus, este mundo tremerá, os alicerces dessa terra, desse planeta tremerão, este mundo viverá um caos, mas, Senhor Deus, isso porque o Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor irá revolver o pó da terra e ressuscitar do meio do pó da terra os corpos, as moléculas, os corpos dos santos que morreram no passado e que até o presente momento, e o Senhor formará pelo poder da sua palavra esses corpos, e aqueles que já subiram com o Senhor Jesus voltarão, entrarão nesses corpos e passarão novamente, ó Deus, a ter esse corpo vivente, esse corpo glorificado, e subirão e participarão da boda do Cordeiro. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque essa é uma promessa em que eu acredito, está escrito na tua palavra, e eu vivo por ela e confio nela. Assim todos nós, Senhor Deus, acreditamos e confiamos, e ó Deus, dependemos da tua palavra para ter um viver que te agrada. Que a unção da tua palavra, da obediência à tua palavra esteja sobre nós, para mudar o nosso viver, para nos abençoar, para nos dar o fim que desejamos, e que o teu nome seja através de nós glorificado nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo, queridos, esse texto que se encontra ainda de pé, Colossenses capítulo 1, de 1 a 10. E Paulo diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta junto com nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos, que Deus nosso Pai lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que a ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado fruto em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador, e é servo fiel de Cristo, e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua verdade, também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Amém? Pode assentar. Glória a Deus. Queridos, eu coloquei algumas curiosidades aqui que nós podemos extrair da palavra de Deus, de relatos, e até de repente, algum comentário que os historiadores, teólogos puderam extrair. Epáfras foi um cristão do primeiro século, fundador da igreja cristã na cidade de Colossos. Já preguei aqui um tempo atrás acerca, de Colossenses, acerca dos irmãos colossenses, da cidade de Colossos, dos problemas que estavam existindo naquela época, dos ventos de doutrina contrários que estavam surgindo, os gnósticos, que estavam trazendo um conhecimento distorcido, dizendo que não existia ressurreição, dizendo que as coisas já se haviam passado, e trazendo uma série de mentiras. E essas mentiras, esses gnósticos, partiam até do povo de Deus, ou seja, judeus que haviam tendenciado, não se convertido, mas sofrido influência de gnósticos, pessoas que estavam trazendo uma distorção, uma deformação, um erro, um engano
as verdades espirituais. E como esses homens tinham inveja de Paulo pelo trabalho que estava sendo feito, e eles tentavam desfazer, enganar, iludir, ou acrescentar algo além daquilo que Paulo estava pregando. Por isso que ele fala também aos Gálatas, se vocês tenham visto outro evangelho que não seja aquele que vos tem anunciado, considere o tal como anátema, maldito. E hoje, que nós temos visto muito isso aí, muitas doutrinas que se levantam como cristã, mas na realidade apenas se apropria o nome de cristã para trazer falso ensinamento, mentiras, distorções. Então a gente precisa ficar muito atento, querido. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos nos aproximando em uma época onde que os ventos de doutrinas vão multiplicar. Hoje vocês podem observar, não vou dizer aqueles que se converteram mais próximo agora, mas desde o meu tempo, quem se converteu, mais ou menos na minha época, que é um tempo onde o Brasil ele tinha estrutura de denominações consolidadas, ou seja, as igrejas que surgiam ou eram batistas, ou eram assembleias, ou eram metodistas, ou eram congregacionais, ou eram presbiterianas. Elas partiam de uma estrutura hierárquica, de uma doutrina já reconhecida como doutrina bíblica. Depois de um certo tempo, quando começou mais ou menos em década de 80, foram se infiltrando no nosso país, através de uma influência americana, as comunidades. Por favor, eu não estou falando mal das comunidades, por favor. Eu quero deixar isso bem claro, eu não estou falando mal das comunidades. Mas as comunidades foram um movimento independente desse bloco consolidado de denominações, que começou a trazer para dentro do meio evangélico visões, opiniões, e aí o que acontece? A gente observa, a gente sabe disso, que tudo como você quer atrair pessoas, você traz algo novo, para você dizer, não, aqui tem o que lá não tem, né? Aqui se ensina isso, a pessoa é mesmo, e a pessoa encontra, porque se você pega, né, o contexto bíblico e não usa dentro do contexto, se você pega um texto e não usa no contexto, você tem pretexto para uma heresia. A gente sabe, 90% das heresias que existem partiram da Bíblia. Não que a Bíblia é herética, não é isso não, mas porque quem lê, ele pega frases, versículos isolados e apresenta para pessoas dizendo que é daquela forma, mas não tem a preocupação de ver todo um contexto. E aí, queridos, o que nós temos observando? O que nós estamos observando hoje de muito sério? Crentes que não estão mais frequentando escola dominical, crentes que não estão indo mais, não estão se preocupando mais em estudar a palavra, crentes que não estão mais se preocupando em querer saber da palavra, é muito chato, muito difícil, só querem frequentar cultos domingo à noite. Não querem sair de seus lares e estarem aqui para ouvir a palavra, para discutir, para conversar, perguntar. Pastor, eu quero fazer uma pergunta, isso aqui assim. Isso que é importante. Você não tem como eu falar alguma coisa aqui, você levantar e, pastor, me explica isso melhor. Não tem como. A mensagem acabava umas 10, 11 horas da noite. Mas nós estamos separando as terças-feiras, a partir das 7 horas da noite, para nós estudarmos a Bíblia. Então, eu mudei um pouco, queridos, né? Para quem esteve aqui, recebeu um presente, quem esteve aqui na terça-feira, né? Todo mundo recebeu o presente, quem veio recebeu o presente, tá bom o presente, tá tudo bem, tá bom, o presente foi bom? Foi bom, né? Então, isso aí, bicho, deixa. Então, o que acontece? Aí, queridos, eu mudei um pouquinho, porque agora eu vou fazer o seguinte, eu disse para os irmãos e irmãs que estavam conosco, que nós vamos, a cada semana, nós vamos sortear um assunto que eles acham interessante, tá? Então, por exemplo, essa terça-feira nós vamos falar sobre divórcio, tudo o que se refere de divórcio na Bíblia, tudo que fala de divórcio. A Bíblia apoia o divórcio? Eu posso me divorciar? O divórcio bíblico é o mesmo do divórcio aí fora? É diferente. Tem um divórcio que até de uma certa forma é permitido? Mas tem uma intenção.
é diferente do divórcio aí de fora. E é isso que a gente vai estar abordando. Porque as pessoas, hoje nós temos uma gama muito grande de crentes se divorciando, casando de novo, e queridos, estão em pecado. Então é uma situação complicada. Porque simplesmente acha que é largar, cortar um pacto e quebrar uma aliança e acabou. E não é assim que funciona. A Bíblia mostra isso algo muito sério, muito sério. E essas coisas é muito importante a gente trazer de esclarecimento, né? Até inclusive para os nossos jovens, aqueles que pretendem casar, que eu acho que é um assunto de muita relevância. Todo mundo casa, loucamente apaixonado. Depois, meu filho, quer apertar um pescoço um do outro e quer se divorciar, quer largar. Então a coisa é muito séria. Então a gente precisa saber em que situações, né, o divórcio, ou seja, a separação, ela é concedida, sobre que aspecto, o que aquilo traz de repercussão na vida do cristão, tá? Então isso é muito importante. Então o assunto dessa semana vai ser divórcio. Se você quiser saber um pouco mais, querer entender melhor, tá? Se você está doido para saber como é que faz para separar do teu marido, da tua esposa, vem aqui. Você vai se decepcionar, mas vem assim mesmo. Né? Que a gente fica assim, né? Ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir agora pegar um respaldo e me separar daquele, nossa, aquele homem? Não vai ter jeito não, você vai quebrar a cara, mas vem assim mesmo, vai ser você ficar sabendo, vai ser bom, tá? Então, terça-feira, a partir das 7 horas da noite, nós vamos estar falando sobre divórcio. Aí vamos escolher um tema para o outro irmão para a semana que vem. Se nós não conseguimos esgotar o tema, senão a gente continua semana que vem, mas esgotando o tema sobre o divórcio, nessa terça-feira, nós vamos estar sorteando um outro tema para a semana que vem. Então, você fica atento que eu vou botar esses temas sempre no Comunicação em BR para você saber que temas que nós vamos estar falando. Mas participe, venha, para você saber o que a Bíblia diz acerca desses assuntos. É muito importante. Vamos lá. Epáfras, ele ficou conhecido na Bíblia por ter sido companheiro de trabalho de Paulo e na obra de pregação do Evangelho. Inclusive, o apóstolo menciona Epáfras em 2 de suas cartas no Novo Testamento, a carta de Colossenses e a carta de Filemão. O nome Epáfras tem origem grega e é uma forma contraída do nome Epafrodito. Lembrando que existe também na Bíblia, companheiro de Paulo, um tal de Epafrodito que atuou em Éfeso. Então a gente não pode fazer confusão, tá? Epáfras e Epafrodito. É como se fosse Zé e José, tá? Você chama um de Zé e chama outro de José, não é a mesma pessoa, tá? Pode ser 2 pessoas distintas que têm o nome de José, mas um é chamado de Zé e outro chama de José, tá bom? Então é muito importante a gente entender isso. Mas os trabalhos do Evangelho de Epáfras não se restringiram a... Não, desculpa, já estou avançando aqui um pouco. Epáfras não deve ser confundido com Epafrodito, que era o mesmo da cidade de Filipe. Desculpa, Efésios, mas é Filipe, desculpe. Então vamos ver algumas características, né, ou algumas atitudes, né, algumas personalidades, né, características da personalidade desse Epáfras. Esse Epáfras, queridos, ele provavelmente, a Bíblia não menciona quando e onde ele ouviu a mensagem de Paulo, mas sabemos que talvez em algum momento, ele ouviu a mensagem de Paulo em alguma cidade, em alguma visita, alguma viagem, em que ele ouviu Paulo estar pregando e se converteu ao cristianismo, ele se converteu a Jesus. E com o coração cheio de alegria, movido do amor de Deus, vivendo uma experiência de mudança, de transformação, ele com esse coração cheio, mas cheio do amor de Deus, ele foi para a sua cidade. Muito provavelmente, ele era também natural da cidade de Colossos. E ele foi para a sua cidade e começou, ali na cidade, talvez na sua casa, a chamar, a convidar pessoas e falar acerca dessa nova fé, do que ele ouviu. Pessoas que começaram a entender também, movidas pelo Espírito Santo de Deus, tamanha era a unção de alegria que estava na vida e no coração de Epáfras, aquele primeiro amor, aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa, e Epáfras começou a pregar. Queridos, é a coisa mais maravilhosa quando você mantém vivo e aceso esse amor, esse primeiro amor,
da sua conversão. Eu me lembro, queridos, isso arde no meu peito até hoje. Quando eu me converti, queridos, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu eu saía com a minha Bíblia, né? Eu tinha prazer de sair com a minha Bíblia na mão. E olha que era um tempo que o cristianismo ele era muito perseguido, as pessoas brigavam, zombavam, entende? Havia uma certa perseguição, uma certa discriminação com quem era crente, tá? Tinha-se o conceito de crente, gentinha burra, gentinha ignorante, gentinha, né, bitolada. Tinha esse conceito naquela época, 73, 70, né, década de 70, 80, e a gente via uma certa resistência acerca do evangelho quem era crente. Mas eu tinha prazer de sair com minha Bíblia. Eu me lembro que Irajá tinha uns trabalhos evangelísticos na parte da tarde, domingo. Irmãos, eu estava lá presente. O pessoal mais idoso lá estava lá para sair para distribuir folheto e eu estava lá. Eu era o único jovem, era eu mais um rapaz, chamava Paulo também, um rapazinho, um mulatinho, que a gente fez amizade. A gente saía com aqueles irmãos velhinhos, distribuindo folheto de casa em casa, e as pessoas rejeitavam, alguns pegavam, jogavam no chão, falavam que não queria, e a gente não se abalava com aquilo. A gente saía, queridos, porque a gente queria levar aquela palavra. A gente não sabia nem falar direito, não sabia nem contar, explicar bem a nossa fé, mas era uma alegria a distribuição daqueles folhetos. A gente distribuía folheto na rua. Todo terceiro domingo era culto na praça que nós tínhamos lá em Irajá, uma praça grande que fazíamos o culto, e a igreja ia toda, né, no domingo de manhã, tinha a escola dominical e todo mundo já ia para a praça para fazer. E eu tinha o maior prazer, sabe o que eu gostava de fazer? De ficar lá em pé assim, ó, ouvindo o pessoal. Eu pegava os folhetos e saía distribuindo no meio da feira. Eu saía no meio da feira distribuindo folhetos. Eu tinha alegria, prazer naquilo, queridos. Muitos me afrontaram, muitos falaram besteira para mim, muitos pegaram o folheto assim, na minha cara, assim, ó, fazia assim, na minha cara, olhando, ó, e jogava assim no chão. Eu dava outro. Entendeu? Eu não esquentava a cabeça, queridos. Eu era um pouco ousado, já quando criança ainda, mas era um pouco ousado. Sabe por quê? Porque existia essa alegria, esse prazer. E eu sempre procurei alimentar essa alegria, esse prazer desse primeiro amor. Eu nunca permiti muito que as condições, as situações que me cercassem, pudessem esfriar esse amor no meu coração. Sim, houve períodos da minha vida que eu fiquei um pouco, esfriei um pouco, desanimei um pouco, me deixei levar, eu sou humano, me deixei levar, mas logo, queridos, Deus falou no meu coração, eu fui sensível, eu me quebrantei, e eu voltei. A gente precisa guardar esse primeiro amor, a experiência desse primeiro amor. Eu tenho em meu peito, em meu coração, e se eu falar muito eu começo a chorar, da experiência que eu tive, do primeiro dia quando eu entrei naquela igreja evangélica e aceitei a Jesus. O que eu senti naquela noite, queridos, ainda está forte dentro do meu peito, está vivo dentro. Eu posso descrever para vocês cada sentimento. Eu posso descrever, quase que posso descrever a roupa das pessoas que estavam ali há 45 anos atrás. Há mais de 45, eu estava com 11 anos, estou com 61, 50 anos atrás. É algo muito forte, queridos. Algo que marcou a minha vida, foi um divisor de água na minha vida. E isso aconteceu com certeza na vida de Epáfras. Epáfras foi consumido por esse amor de Deus. Epáfras foi envolvido por esse amor. E ele voltou para a sua cidade e ele começou a falar. E ele é um evangelista nato. Ele fundou a igreja de Cristo em Colossos. E eu botei aqui. Pouco se sabe sobre a biografia de Epáfras. Ao que parece foi um nativo de Colossos. Em Colossos, Epáfras iniciou trabalhos de implantação de igreja, ou seja, Epáfras foi o fundador da igreja da qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Paulo nunca esteve em Colossos, mas tinha alguém que representava, alguém que fazia o trabalho, alguém que realmente falava o evangelho, alguém que difundia o evangelho lá. É possível que Epáfras tenha sido convertido a Cristo após ter recebido o anúncio do evangelho através do ministério do apóstolo Paulo, talvez uma de suas viagens missionárias, como eu falei. Porém, não é possível dizer quando e como isso aconteceu, mas os trabalhos evangélicos de Epáfras não se restringiram apenas à cidade de Colossos.
Ele não ficou só na cidade, ele foi ainda para Hierápolis, né? E foi para Laodiceia, cidades que eram realmente circunvizinhas ali. Ele não se contentou em ficar na sua cidade. Ele não se contentou em ficar em Paraíba do Sul. Ele foi para Três Rios. Ele foi para Levi Gasparian. Ele foi para Vassouras. Ele foi levando o evangelho. Ele foi enviando pessoas. Ele motivava pessoas a levar o reino de Deus, a falar, a proclamar, a falar, queridos, a dar testemunho, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na sua vizinhança. Ele não tinha vergonha de dizer: eu sou um cristão, eu sou alguém alcançado por Cristo Jesus. Ele não tinha vergonha disso. E olha que esse tempo aqui, era um tempo que, como eu preguei da outra vez, é um tempo de muita influência, de um domínio, de um pensamento grego-romano, acerca de divindades que existiam, que imperavam naquela cidade. E Epáfras, ele não se intimidou quanto a isso. Hoje ainda nós vivemos um tempo, queridos, onde os evangélicos hoje conquistaram um estilo de vida. Quase todo mundo hoje é evangélico. Você sabe que 90%, vou mais precisar, 95% das pessoas que estão sendo internadas lá com a gente, elas são evangélicas, desviadas de igreja. Ali tem ministro de louvor, tem pregadores da palavra, tem presbítero, tem pastor. Vocês estão entendendo? Todo mundo que está ali, queridos, até hoje, todo mundo que está ali, eu pergunto: vem cá, sua experiência espiritual, o que é? Eu sou evangélico, fui evangélico, eu frequentei a igreja, eu nasci no lar cristão, aí eu frequentei por um tempo, participava da igreja, eu cantava no louvor, eu era isso, eu era aquilo outro, me afastei, tudo assim. Hoje mesmo completou o ciclo, né, de um senhor que foi embora, que ele era presbítero de uma igreja, por muito tempo, 20 anos presbítero, mas caiu na bebida e teve que se internar. Agora ele falou que está voltando para a igreja, vai assumir o posto dele, o cargo dele, já conversou com o pastor dele. Olha que bênção, queridos, que coisa maravilhosa, que vitória. Isso é muito maravilhoso. Alguém pode dizer um amém agradecendo a Deus? Queridos, isso é algo tremendo. Então a gente tem que ficar muito antenado com isso, acerca dessas condições. Ele também era uma pessoa, né? Então, para encerrar esse tema, nós precisamos ser evangelistas. Ou seja, nós precisamos estar falando de Jesus a tempo e fora de tempo, com ou sem oportunidade. Ah, pastor, mas olha, eu viajo com uma pessoa no ônibus, todo dia, o ano todo, quase que todo dia a mesma pessoa senta do meu lado, mas ela não me dá a oportunidade de falar de Jesus. Você cria oportunidade. Se você for Flamengo, se teve jogo, e você saber que a pessoa senta lá né, com aquela camisa vermelha e preta, né, com aquele símbolo desse tamanho do Flamengo, né? Aí chega com o redinho, querido, tu fica ali, aí tu não dá oportunidade, só porque o time dele jogou, ele está todo fórico ali, começa a falar que você faz parte de um time mais do que vencedor, que o teu time ganha todas. Ele fala: pô, é verdade, o Flamengo já vai por rebaixamento, mas o meu não, o meu só tem ascensão. Fala, queridos, tenha sabedoria, peça de Deus, começa a falar. Isso, queridos, Deus vai usando, vai te dando unção. Abra a tua boca e eu te encherei com as palavras que deveis falar. Foi o que Jesus explicou aos discípulos. É abrir a boca. Agora, o Espírito nunca vai falar se você tem com a boca fechada. Vamos ser como Epáfras, um grande evangelista. Outra coisa, zeloso na doutrina da fé, né? Fiel ministro de Cristo. Ele é chamado de fiel ministro de Cristo, como nós lemos. Sabemos que Epáfras visitou o apóstolo Paulo em Roma, enquanto ele esteve preso. Inclusive,
Em Roma, Epáfras informou a Paulo a respeito do progresso do evangelho e das condições das igrejas de religião de Colosso, Laodiceia e Herápolis. O relatório de Epáfras motivou a Paulo a escrever a carta aos Colossenses com o objetivo de corrigir alguns erros doutrinários e práticos que estavam ameaçando sorrateiramente aquela comunidade, como já falei, os gnósticos. Eram judeus gnósticos que estavam chegando, se infiltrando e trazendo uma série de doutrinas erradas, distorcidas, querendo acabar com o ministério de Paulo. Mas Epáfras era um estudante, era um ouvinte, ele conhecia as Escrituras, ele estava presente, ele ouviu, ele acompanhou, ele tinha um contato com Paulo, ele perguntava, ele indagava, ele queria saber, Paulo, e sobre esse assunto, o que a Bíblia fala, o que Jesus falou sobre isso aqui, ó, isso assim, tá bom, Paulo, isso aqui assim, assim, ele tinha interesse de querer saber os muitos temas que abrangiam aquela época, o que Deus tinha a dizer quanto a cada uma delas. O que nós estamos preocupados, queridos? Nós temos sido bombardeados e confrontados com vários temas hoje. O divórcio mesmo é um. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia nos ensina acerca disso? Essa prática que está tão difundida. O número de divórcio cresceu tanto no meio evangélico, assustadoramente, triplicou o número de casais divorciados no meio da igreja evangélica. O que é isso? Falta de doutrina, falta de conhecimento, falta de dependência de Deus. E vai ficar por isso mesmo? A Bíblia fala que não. O problema é que o nosso problema é que nós esquecemos ao longo do tempo. O mundo espiritual não. O mundo espiritual não esquece, queridos. Ele pode não surgir um efeito imediato, mas aquilo vai trazer reflexo lá na frente. Eu te garanto isso, porque são portas abertas no mundo espiritual e que Satanás não desperdiça, queridos. Entendam uma coisa, amados, Satanás não desperdiça portas abertas por nós no passado. Ele guarda tudo isso na sua manga para botar para fora e para agir no momento certo, seja na tua vida ou na vida da tua próxima geração. Ele é astuto, queridos. Nós lidamos com um ser altamente inteligente, espiritual. Não pensa que Satanás é bobo, é trouxa, é otário, não. Ele é muito esperto, ele é muito sutil. E a gente precisa ter entendimento. Porque muitas vezes estamos vendo situações, ou vamos transferir situações de um legado prejudicial, porque existem situações que não foram tratadas na nossa vida, que ainda permanecem presentes na nossa formação de opinião, no nosso ponto de vista, nas nossas atitudes. E Satanás vai usar isso, queridos, pode ter certeza, pode ter certeza. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele veio e nos deu Jesus, né? Ele veio para nos dar vida e vida abundante, para que a gente possa desfrutar. E Epáfras ele estudava, ele queria conhecer, né? Fica claro na epístola, essa epístola de Colossenses, onde nós podemos ler assim: como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Isso está lá em Colossenses 1, 7 a 9. O qual nos declarou também do vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais repletos do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Epáfras alimentava, sustentava, ajudava, consolidava a fé daqueles irmãos de Colossos. Ele tinha essa preocupação, ele orava. Não somente orava, mas ele se colocava a explicar, a ensinar, a fazer entender a vontade de Deus. Queridos, imagine só uma sociedade totalmente disfuncional, envolvida com um monte de atitudes pagãs, um troço muito louco.
a cultura grego-romana era um troço muito doido em questões espirituais, queridos. Eram umas coisas malucas, troço doido. Que traz influência até hoje na nossa sociedade. Olha só, entendam essas brechas espirituais que foram dadas no passado, coisa que aconteceu antes de Cristo, culturas que existiram antes de Cristo, ainda influenciam fortemente a cultura de hoje. A gente se depara com situações que pensa que não é nada, mas quando você vai estudar aquilo, você vai ver que aquilo tem base em uma cultura lá atrás, que nasceu lá atrás, e que vem conseguindo sobreviver ano após ano, geração após geração, e que nós como igreja temos o dever, o poder e a autoridade de desfazer esses enganos, essas mentiras. Mas se nós nos posicionarmos, queridos, essas coisas só vão crescer, só vão alastrar, só vão cada vez contaminar mais a nossa sociedade. E aí o que vai acontecer? Quando eles estiverem bem fortalecidos, eles se voltam contra nós. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. As igrejas estão encroadas, as igrejas estão confinadas, as igrejas não saem mais, não proclamam mais, não fazem valer, não explicam. As pessoas estão sedentas, querendo respostas. E aí a igreja evangélica não dá resposta. Quem dá resposta é o mundo. Então eles vão aceitar. Eles vão aceitar. Porque eles querem resposta, estão sedentos. Não tem a resposta que é a verdadeira resposta vindo da palavra de Deus, vão receber resposta do mundo, eles vão aceitar. E depois, uma vez que eles se convencerem dessas mentiras, vão se levantar contra nós quando apresentarmos a verdade. Então nós precisamos hoje tomar a atitude de caminhar com pessoas, ajudar pessoas no conhecimento da verdade, ensiná-las, mas para isso nós também precisamos aprender, precisamos nos esforçar para aprendermos. Lemos a Bíblia com compromisso, com seriedade. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, não leia somente, estude. Peraí, o que é isso aqui? Peraí, isso aqui, bom, vai lá, pesquisa, o que aquilo significa, por que aquilo, qual o contexto daquilo. Isso é muito importante, amados. A gente precisa ter isso. Não é somente dizer, eu leio 10 capítulos todo dia. Tá, tudo bem. Mas o que esses 10 capítulos falou? O que você aprendeu? No que você precisa mudar? O que você precisa deixar transparecer desses 10 capítulos do seu viver? São coisas que precisam estar presentes na nossa leitura, no nosso compromisso com a verdade. Outra coisa que nós vemos de Epáfras é que ele era um bom companheiro e um bom amigo, presente nos momentos difíceis, é aquela pessoa presente quando você precisa. Ele fala que ele foi companheiro de Paulo em prisão. O que nós entendemos disso? Ele foi solícito, ele foi voluntário para ser preso com Paulo. Eu não sei como é que era o regime da cadeia daquele tempo, eu não sei. Paulo passou um tempo preso realmente numa cadeia e depois passou um tempo realmente preso em casa, uma prisão domiciliar. Então eu não sei em que momento, mas talvez até em casa mesmo, porque eles poderiam ficar com Paulo, fazendo companhia a Paulo, servindo a Paulo. Tanto ele como, eu botei um outro aqui também, deixa eu ver, Epáfras, e o outro era, cadê gente, cadê o outro? Tinha um outro aqui, irmãos, eu acho que era, depois eu vou ver aqui, mais na frente eu vou ver, Aristarco também. Eram 2 companheiros de Paulo de prisão, revezavam um com o outro, servindo Paulo na prisão no que ele precisava. Quando que eu iríamos sacrificar um tempo da nossa liberdade para estar na prisão com alguém que necessita de um apoio? E aí eu quero trazer esse contexto para a nossa realidade. Preste atenção ao contexto que eu vou trazer para vocês. A contextualização. Quantos de nós estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo? Quantos de nós estamos dispostos a levantar de madrugada? Ou mesmo que não seja de madrugada, mas durante o dia, a reservarmos um tempo, ainda que seja pequeno, para estar orando, intercedendo por alguém que está vivendo dificuldade. Problema no lar, no casamento, problema na saúde,
desemprego. Quantos de nós estamos dispostos, queridos, a sair do nosso lar, no conforto do nosso lar, e ir a esse lugar, a essa pessoa, na casa dessa pessoa, orar, nem que seja uma visitinha de 15 minutinhos, querido, não peço que você chegue lá, né, que fique lá, já chega já perto da hora da janta, né, vamos ficar aqui, cheirinho tá bom, que benção, deixa Deus te usar, meu irmão. Tem alguns irmãos que é cara de pau, querido, tem que ser ungido com óleo de peroba, porque o bicho é cara de pau. Mas quantos estão dispostos mesmo a ir? Não, eu vou ficar 15 minutinhos, eu não vou tomar seu tempo, eu vim aqui para ler um texto da palavra, trazer uma palavra de ânimo e orar com você. Pronto, acabou, vai embora, queridos. Ainda que te convido para janta, não aceita não, vai embora. Vai jantar em casa. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Quantos estão aqui essa noite, estão dispostos a interceder por alguém, a acompanhar alguém, algum irmão, alguma pessoa, algum conhecido, um vizinho, alguém que você entenda que se investir, vai ganhar essa pessoa para Jesus, ou esse irmão que está enfrentando essa dificuldade, ele vai ser fortalecido. Quantos estão dispostos a isso diante de Deus? Quantos estão? Eu estou falando pergunta, mas ninguém precisa me responder. Mas é isso que nós podemos ver na vida de Epáfras, esse servo, esse crente, que estava disposto a sacrificar a liberdade, a convivência, a situação dele, o conforto dele, porque Paulo estava preso em Roma, e era uma distância muito grande até Colossos, e a viagem, queridos, não era como hoje não, ou você entra num carro, daqui a 1 hora, 2 horas no máximo, você está no destino, por mais longe que seja, ou você vai ali na rodoviária, pega a passagem, vai, não, aquele tempo não era assim não, queridos. Ou você ia no lombo de um cavalo, ou você ia a pé, ou você pegava um barco, seja o que for, a coisa levava meses para chegar no local. Era muito árdua a viagem, cansativa. E a gente vê Epáfras não medindo esforços para estar auxiliando Paulo, uma pessoa que precisava de alguém, uma pessoa que precisava de um amparo. Quantos de nós estamos dispostos a fazer esse sacrifício? De repente sair da sua casa, até a pé às vezes, porque mora no teu próprio bairro. Talvez mora um irmão no teu próprio bairro, que você sabe que precisa de uma palavra, de uma ajuda. Quantos estão dispostos a sair da sua casa em um horário, rápido, ir lá e fazer uma oração? Irmão, eu vim aqui orar por você. Fiquei sabendo dessa situação, eu quero orar com você. Ora com ele e vira as costas e vai embora. Coisas simples, gestos simples, mas que traz tanta edificação, tanta experiência, tanta aproximação, algo gostoso, algo de aproximação nos relacionamentos. Vamos pensar sobre isso, esses irmãos com atenção, com carinho. E as qualidades de Epáfras. Epáfras é citado poucas vezes na Bíblia, por isso não temos qualquer informação sobre detalhes da sua vida pessoal, mas poucas vezes que ele é mencionado no texto bíblico já são suficientes para entendermos a grande qualidade que ele possui. Em primeiro lugar, um verdadeiro servo de Cristo, né? Epáfras era um verdadeiro seguidor de Jesus, por isso era chamado de servo de Cristo em Colossenses 4:2. E interessante, queridos, que quando ele inicia a casa, uma das casas, talvez não posso dizer que é a casa que ele iniciou, mas uma das casas que nós temos conhecimento, que onde Epáfras tinha uma igreja, era a casa de Filemão. Vocês conhecem a carta de Paulo a Filemão? Então, Filemão, o nome Filemão era uma pessoa, Filemão é o nome de uma pessoa, e ele morava em Colossos, e a casa de Filemão era uma casa que Epáfras frequentava. Olha que coisa interessante, olha o cuidado, né? Porque Filemão viveu aquela situação lá com Onésimo, né? O empregado que fugiu, que provavelmente roubou ele de alguma situação, e esse empregado nessa fuga se deparou em algum momento em alguma cidade onde Paulo estava pregando, e ele se converteu, e ele contou a história dele, e aí Paulo escreve a Filemão apelando por Onésimo. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Paulo dizendo ali, falando, trazendo o bom coração de Filemão, que ele conhecia, né? O amor, o carinho. Ele era dono de Onésimo, era senhor de Onésimo. Filemão Onésimo era escravo de Filemão.
para que aceitasse. E Paulo fala assim nessa epístola: se ele tem te defraudado em alguma coisa, eu mesmo o restituirei. Olha que coisa interessante, quando nós assumimos até mesmo o prejuízo de outro, para que haja harmonia no reino de Deus. Quantos de nós estamos dispostos a garantir ou a assumir o prejuízo de algum irmão, para que ele possa se reintegrar ou estar bem em nosso meio? Queridos, existem algumas atitudes cristãs que nós não podemos fazer vista grossa. A gente não pode deixar o mundo nos moldar nesse secularismo, nessa correria, nessa coisa doida, frenética que nós estamos vivendo. Nós precisamos ler a palavra para atentarmos o que é comportamento e atitude cristãs. Nós estamos trazendo isso à nossa vivência, porque nós somos cristãos, nós somos pessoas semelhantes a Cristo. E precisamos trazer isso para o nosso viver. Outra coisa, em segundo lugar, ele era conhecedor e estudioso das Escrituras, como já mencionei. Ele tinha o compromisso com o verdadeiro evangelho, com a sã doutrina. Não deixava ser confundido. Tem uma pessoa que foi à nossa igreja e que não gostava muito de estudo, não. Hoje recebe estudo em casa, de uma seita que está indo lá, dando estudo em casa. E está totalmente enganada, totalmente iludida. Porque tem gente que se compromete a ensinar falsas doutrinas do que a igreja em falar da verdade. Por isso que o Senhor falou que os filhos das trevas são mais zelosos que os filhos da luz. Uma triste realidade. Quantos de nós estamos dispostos, queridos, a dar uma sequência de estudo para um novo convertido, né? A caminhar com uma pessoa, com um irmão fraco na fé, que precisa conhecimento, que precisa de entendimento, você chegar e dar uma sequência. Quando eu vim para cá, eu e a Ângela, nós saímos, né? Agora está difícil, até pela situação, mas nós saímos, né? Eu tinha uma motinha, uma bizinha 100, ainda era uma bizinha 100, não tinha nem carro. A gente saía, eu sei com a Ângela, nós saímos 2 horas de casa, 2 horas, 3 horas da tarde, voltávamos 10, 11 horas da noite. O Reinaldo Munha é um que nós víamos na casa dele, da Edna. A Edna começou a vir aqui, ela aceitou Jesus, começamos a dar um estudo. Está ali a Mira também, que frequentávamos a casa dela, a Andréa Morena, né? E tantos outros que nós frequentávamos aí, dando estudo, falando das coisas de Deus. Eu me lembro que o Naldo aceitou Jesus dentro de um estudo desse, né? Algo maravilhoso. E queridos, isso é tremendo, isso é maravilhoso quando você se prontifica a fazer isso. Você recebe uma gratificação, uma alegria muito grande quando você vê pessoas que hoje são resultado do seu empenho. Mas mesmo que essas pessoas não valorizem, queridos, presta atenção, não é em vão o seu trabalho no Senhor. Ah, pastor, mas eu fiquei 1 ano visitando aquele patife lá, e ele não ficou, não firmou, se desviou, foi para outro lugar. Não tem problema, meu irmão, não tem problema não. Você fez com carinho, fez com zelo, fez com dedicação, o teu galardão está reservado de Deus. Você vai receber de Deus. Não queira receber reconhecimento humano, porque você vai se decepcionar. Espere o galardão de Deus, a recompensa de Deus, e aí vai ser muito melhor. Já estou encerrando, queridos. Em terceiro lugar, um fiel intercessor, compromissado com a oração. Epáfras é uma pessoa zelosa e preocupada com a saúde espiritual dos cristãos. O apóstolo Paulo diz que Epáfras combatia sempre pelos crentes em oração, para que eles fossem conservados, firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Colossenses 4:12. Isso significa que Epáfras orava fervorosamente, de forma constante e perseverante, por seus irmãos em Cristo. Epáfras era um verdadeiro intercessor. Nós precisamos orar, queridos. 2 atitudes, 2 práticas da igreja que estão enfraquecidas, 2 pilares da igreja que estão enfraquecidos: a oração e estudo. Oração e estudo. Uma igreja não consegue se manter de pé sem oração e sem estudo. Entendam isso. É muito importante uma igreja estar consolidada em oração e estudo. O culto é muito bom, queridos, é muito bom. Esse momento aqui é ótimo, beleza, gostoso, agradável.
Mas, queridos, o que mantém a igreja andando, caminhando, crescendo, fervorosa, é oração e estudo. Por isso que nós centralizamos essas duas atividades por um só dia, ainda para facilitar a tua vida, queridos. Eu não sei se eu tenho errado com isso. Eu não sei. Se a minha preocupação muitas vezes é facilitar você, meu irmão, minha irmã, viabilizar a sua estada aqui conosco, para que você possa estar presente, para que você possa participar conosco dessas atividades. Mas seja como for, é algo que nós estamos fazendo a nossa parte para facilitar você de estar aqui. Então, terça-feira é o estudo a partir das 7 horas da noite até umas 8h15 e de 8h15 até 9 horas a oração. Duas modalidades fundamentais e indispensáveis da igreja. Em quarto lugar, ele tinha amor ao próximo. Epáfras era um amigo com quem se podia contar. A elevada estima de Paulo por Epáfras, é inegável no texto bíblico. Ele não apenas foi companheiro de Paulo no trabalho ativo na obra do Senhor, como também foi o companheiro que lhe prestou apoio físico e emocional em tempos de crise. Ele compartilhou o aprisionamento com Paulo, mostrando que ele era não aquele tipo de pessoa que desaparecesse ao menor sinal de dificuldade, mas estava presente na hora da dificuldade, dos problemas, das crises. Por último, era companheiro. Enquanto Paulo esteve livre, Epáfras foi o seu representante em lugares em que ele não podia ir, por conta de outras ocupações. Enquanto Paulo esteve preso, Epáfras não apenas foi os seus olhos e ouvidos a respeito do que acontecia nas igrejas fora do cárcere, mas também foi um companheiro fiel dentro do próprio cárcere para a glória de Cristo. Filemão 23. Porque o Filemão só tem um capítulozinho, é versículos, né? Não é capítulo, não é versículo. E para encerrar eu botei assim: se pudéssemos ter, pela graça de Deus, mais Epáfras em nossas igrejas, teríamos com toda certeza uma característica do evangelho diferente a que temos hoje. Você gostaria de ser como Epáfras? Você gostaria de ser como Epáfras? Você pode. É só você querer. É só você buscar a Deus. É só você entender hoje, essa noite, que a sua vida cristã, ela pode ser mudada, pode ser diferente, pode ser polida. Hoje não temos muito isso. Hoje muitos materiais substituíram os metais nobres do passado. Mas antigamente, na maioria das, mesmo pessoas de baixa renda, existiam metais de prata. E a prata é muito interessante porque ela, em contato com o ar, ela oxida, ela cria uma corrosão característica pela prata, e vai ficando esverdeada, vai ficando opaca, ela vai ficando sem brilho. E embora tenha um desenho muito bonito, que era muitas vezes uma jarra, um bule, um enfeite, alguma coisa, mas perde a graça, não chama atenção, porque não brilha. Então as pessoas passam aquilo, vê aquele objeto até muito bem feito, muito bem desenhado, muito bem ordenado, mas ornado, mas não desperta a curiosidade, a atenção, porque está opaco, está sem brilho, está às vezes apresentando até aquele esverdeamento de corrosão. Às vezes, queridos, a nossa vida está assim. Às vezes fomos moldados, ali a imagem de Cristo, às vezes não fomos moldados à imagem de Cristo, principalmente quando nós recebemos o Senhor Jesus, estamos presentes em vários lugares de destaques, mas ninguém consegue ver a beleza daquilo que está presente em nós. Por quê? Porque nos deixamos ser deteriorizados pelo tempo, pelos costumes, pelas práticas, pelas influências deste mundo, e ficamos ali como que opacos, corrosivos, sem brilho. Eu me lembro que antigamente vendia muito um produto que quase não se encontra mais, que era caol. Quem lembra disso? Caol. A gente chegava, comprava caol, era um polidor de prata. A gente passava aquilo, deixava um bocadinho ali, depois vinha polindo, mas ficava uma coisa espetacular, ficava um brilho, a prata ficava
ficava uma coisa linda, dava um brilho extraordinário. E aí sim, aquilo que antes as pessoas passavam e não notavam, agora elas passam a ser atraídas por aquele brilho. Aquilo enfeitava cada moldura, cada detalhe, porque era algo que brilhava, aquilo chamava, resplandecia, se batisse algum sol, alguma luz, aquilo refletia, porque estava brilhoso. Era propício a refletir a luz. Quando opaco, não tinha como, mas agora polido, sim. As nossas vidas precisam ser renovadas com o caol de Deus. Nós podemos e precisamos deixar que Cristo passe em nós o caol do renovamento espiritual, da lembrança, do resgate do primeiro amor, da alegria, da salvação e da graça de Deus. Precisamos trazer a evidência, externar, queridos, a presença do Espírito Santo em nosso semblante, em nossa vida. Nós não podemos nos enganar, não podemos nos deixar ser envolvidos por esse mundo de forma a sermos corrompidos e contaminados e prejudicados com a coisa desse mundo. Vamos deixar a luz de Cristo em nós brilhar, queridos. Feche seus olhos. E eu quero que você, meu irmão, você, minha irmã, você, amado visitante que está aqui hoje conosco, essa palavra não é só para a igreja, a palavra é para todas as pessoas, que assim como Epáfras, que descobriu o Evangelho, ouviu o Evangelho, acerca de um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que enviou o seu Filho, e Epáfras acreditou nisso, e toda a sua vida foi mudada, foi transformada. A sua vida também hoje pode ser mudada e transformada. Eu vejo você, eu tenho ouvido tantas coisas do Evangelho, coisas que acabaram se perdendo ao longo do tempo, as experiências, as influências, mas eu tenho certeza que tudo que você já ouviu, tudo que você já experimentou, está aí dentro de você. E hoje, essa noite, o Espírito Santo está trazendo, Ele está revirando o baú da sua vida. Ele sabe aonde mexer, aonde encontrar palavras, experiências que marcaram a sua vida no passado. Hoje Ele traz à tona para você. Hoje Ele traz à tona aquele dia em que você entregou a sua vida para Jesus. Hoje Ele traz à tona aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado. Hoje Ele traz à tona as experiências, a palavra que marcou a sua vida. Hoje Ele traz à tona aquilo que Deus fez na sua vida em livramentos de cura, libertação, transformação. Hoje Ele traz para você, meu amado, minha amada, essas importâncias. Porque hoje o Espírito Santo quer fazer algo na sua vida. Hoje Ele quer que você saia daqui da maneira diferente de como você entrou. Ele não quer que essa mensagem seja apenas mais uma mensagem no seu repertório perdido, esquecido, abandonado. Mas Ele quer que essa mensagem ela tenha destaque na sua vida. Ela quer fazer de você, o Senhor quer fazer de você um Epáfras, um cooperador, uma pessoa zelosa, uma pessoa comprometida com o Evangelho, com a verdade de Deus, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa companheira, porque essa é a vontade de Deus, que sejamos semelhantes a Cristo. E foi para isso que nós entregamos a nossa vida a Ele, para sermos semelhantes a Cristo. Eu quero te convidar, você que está aqui essa noite, quer entregar a sua vida para Jesus, ou que você quer voltar para os caminhos do Senhor, você que está aí, meu irmão, está perdido, está com a vida opaca, sem brilho, já corrosida pelas situações, pela atmosfera que cerca a sua vida. Eu quero te convidar para que você realmente essa noite faça um acerto com o Senhor, que você abra o seu coração a Jesus, que você confesse a sua vida a Ele. É tudo o que Ele precisa, ouvir de você.
ouvir de você que você o ama, que você o quer, que você quer mudanças na sua vida, que você entende que a palavra de Deus é a verdadeira palavra da verdade, e que você quer acreditar, você quer andar nessa verdade. É o que Deus quer para a sua vida, é o que Deus tem para te oferecer hoje. Com isso Ele traz outras promessas, mas o primeiro passo é esse. O primeiro passo é esse. Essa semana eu estive pintando lá minha casa, eu tive que fazer uso de uma escada, porque o teto é muito alto, não tinha como eu fazer os cantinhos. Embora eu gostaria de estar lá em cima, constantemente fazendo, mas eu tinha que a cada momento estar subindo degraus. Eu não conseguia colocar minha perna lá em cima para subir de uma vezada. Existia degraus que eu deveria subir, obedecer a ordem para que eu alcançasse o meu objetivo. Assim também é com o reino de Deus. Se você quer uma vida com Deus, se você quer as promessas de Deus na sua vida, existe um primeiro passo, existe um primeiro degrau a ser dado. E o primeiro é realmente o arrependimento, é o reconhecimento, é o convencimento de que realmente você precisa dele. Esse é o primeiro passo. Faça isso hoje. Faça isso hoje. E convide o Senhor para habitar na sua vida, no seu coração. E Ele vai fazer algo maravilhoso. Vamos orar, eu quero orar por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, Deus bendito, eterno, Deus de amor. Senhor, como nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse grande amor que nos encontrou, que nos alcançou, esse amor que tem transformado as nossas vidas, que tem nos trazido paz em meio a tantas tribulações, que tem nos dado esperança, Senhor Deus, em um mundo caótico, um mundo onde muitos estão desesperançados, desanimados. Nós continuamos avançando, continuamos acreditando, continuamos conquistando, porque o Senhor tem nos garantido a vitória. O Senhor tem nos garantido as Tuas promessas, e sei que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir. Assim, Senhor, eu quero apresentar essa igreja diante de Ti. Aqueles que estão aqui esta noite, aqueles que estão confessando, aqueles que estão apresentando a sua vida, aqueles que ouviram, aqueles que o Senhor conseguiu alcançar, aqueles que o Senhor conseguiu convencer. Não sou eu, Deus, que estou convencendo ninguém, é o Senhor. É o Senhor que convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. Faça a Tua obra, Senhor. Realiza a Tua obra. Que possamos estar dando a Ti um retorno positivo acerca daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós essa noite. E assim, ó Deus, possamos ter viver uma experiência com o Senhor diariamente, de crescimento, de alegria, de felicidade. Mesmo que estejamos cercados de tribulação, de problemas, de angústias, ainda que sejamos cercados, Senhor Deus, envolvidos em doenças, ainda que sejamos cercados por confusões, por tribulações, mas a Tua palavra diz que as grandes tribulações não podem, Senhor Deus, alcançar, não podem, Senhor Deus, ser mais importante aquilo que o Senhor tem alcançado, que o Senhor já alcançou para nós na glória, aquilo que nos aguarda na eternidade. Vale a pena, Senhor, vale a pena, e nós somos imensamente gratos por essa paz, por essa alegria que nos impulsiona, que nos motiva, Senhor, que nos faz tomar uma atitude que, humanamente falando, parece loucura, mas, Senhor Deus, movidos pelo Teu Espírito e por fé, nós podemos experimentar que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, o Senhor é agradável, que a Tua palavra é verdadeira, e podemos ver, Senhor, o Teu manifestar sobrenatural em nossas vidas. Apresento cada vida que está aqui esta noite, cada lar que aqui está representado,
que o Senhor esteja derramando sobre cada um deles a tua abundante graça, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, bendito e santo, nós queremos agradecer a Ti imensamente, Senhor, agradecer pelo Teu cuidado, agradecer pelo Teu carinho, agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez conosco nesses dias, dessa semana, hoje. Assim, Senhor Deus, abençoe cada lar que está aqui representado. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de conquista. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome e precioso do Senhor Jesus. Levantemos nossas mãos e vamos dizer todos juntos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre.